Oi, pessoal, tudo bem? Ao infinito e além, estamos de volta aqui com o Prosa com Bertaglia e nós vamos falar sobre um tema diferente, com olhar para problemas. E nós vamos falar de a paralisia da adversidade. A paralisia da adversidade. O que significa isso? Interessante, né? E como é que nós tratamos, enfrentamos e olhamos para os nossos problemas? Como é que a gente pode mudar a perspectiva de olhar o problema e isso venha ajudar que a gente possa superar os nossos desafios. Então, as pesquisas, elas demonstram, elas apontam que, às vezes, olhar os problemas de uma forma diferente pode trazer um viés de oportunidade fantástico nas nossas vidas, tanto no aspecto profissional como no aspecto pessoal. Então, nos torna mais resilientes, mais produtivos e faz ou proporciona que nós tomemos as melhores decisões. E é interessante isso, porque mesmo que nós estejamos naqueles melhores dias, pode ser que a gente encontre um problema, um contratempo no caminho. É uma relação com o chefe, é uma surpresa que nós encontramos na rodovia, no trânsito, é um lado emocional ou financeiro que afetam eventualmente as expectativas e os nossos planos. E, logicamente, não é só no trabalho que isso acontece, embora nós enfatizemos a parte do trabalho. E o que é que nós podemos, então, fazer para controlar esse aspecto de como enfrentar esse problema? Eu vou chamar um amigo que eu conheci recentemente através do LinkedIn, onde ele publicou exatamente 2 copos com água e 2 pessoas tendo comportamentos diferentes. Uma praticamente se afogando e a outra boiando tranquilamente. E eu falei para ele o seguinte: meu amigo, isso é muito interessante. Vamos bater um papo? Vamos prosear um pouquinho? E por isso, embora não seja fácil falar sobre esse assunto, né, eu vou conversar, eu vou prosear aqui com o amigo Diógenes Carvalho Lima. Caro Diógenes, gratidão enorme em recebê-lo aqui. Muito bom dia, é um prazer falar contigo e a gente aqui destrinchar um pouco esse tema tão polêmico que é o problema. Vamos falar de problema, Diógenes? Seja bem-vindo ao Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, Bertaglia. É um prazer, é uma satisfação enorme estar podendo contribuir com essa prosa, que é sensacional poder conversar com amigos de uma forma bastante leve sobre temas que às vezes não são tão simples de serem considerados, né? Isso, bacana. O Diógenes, bom, eu já falei aí na abertura sobre aquela figurinha mágica, né? Depois eu vou colocar a figurinha também aqui no nosso vídeo, para que os nossos seguidores, né? Eu não gosto muito da palavra seguidor, né? Mas que as pessoas que estejam assistindo também saibam do que nós estamos falando, né? Que eu encontrei lá no LinkedIn. Me fala um pouco sobre esses problemas e a forma como você enxergou, né? A perspectiva que você enxergou a figura aí, ô Diógenes. Na verdade, assim, eu vejo muito acontecendo no dia a dia aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio. Eu tenho, e aí eu não sei se é uma virtude de verdade, mas eu tenho por hábito há muitos anos de ser otimista. Eu de verdade acho que a gente tem que olhar as coisas com uma perspectiva de que tudo poderá ficar melhor. Claro que sem ingenuidade, imaginar que, né, eu vou conseguir recuperar determinadas coisas que são impossíveis, eu não vou fazer. Eu não vou conseguir voltar ao tempo, eu não vou conseguir fazer com que coisas que eu tomei decisões erradas, elas não ocorram, que elas não existam, mas eu tenho que ter otimismo, até para poder levantar pela manhã e dizer, bom, vou lá matar mais um leão, como é a frase que a gente mais escuta o tempo todo, né? E olhando por esse lado, foi quando eu vi essa imagem, um amigo me mandou a imagem apenas, e eu falei, poxa, incrível como aí para mim está bem assim, o otimista e o pessimista, né? O otimista ali numa situação positiva de aguardar uma situação, o que não significa viver sem ter interesse de fazer ou de se movimentar. E o outro desesperadamente tentando sair da água de uma forma que seguramente iria cansá-lo e talvez em algum momento ele poderia vir a ter um problema de se afogar. E eu acho que isso acontece muito no dia a dia de todos nós,
quando a gente se depara com algum tipo de problema que, às vezes, inicialmente parece insolúvel, mas depois ele se torna algo fácil de resolver. Olha, que bacana. Eu fiquei realmente bastante interessado nesse assunto, até escrevi lá, fiz um comentário e disse que isso daria um tratado, né, na área de psicologia, principalmente, Verdade. porque e é interessante, né, Diógenes, porque cada um tem a sua forma de tratar as coisas, né? Eu estive lendo um livro recentemente sobre aquele imperador romano, o Marco Aurélio, bastante famoso, né? E ele tem, o livro dele é o Meditações, né? E ele dizia o seguinte, que não importa a quantidade de dificuldades que a gente encontra em nosso caminho, né? Porque nós podemos ainda escolher e identificar possibilidades para que nós possamos melhorá-las, né? Ou seja, eu gosto muito de usar uma frase, nós somos as nossas escolhas, e é exatamente o que o Marco Aurélio fala. E isso está no que você acabou de dizer, olhar as coisas com perspectiva diferente, né? Exatamente. Eu acho, por exemplo, essa questão que você coloca, né, de que nós somos as nossas escolhas, isso é uma verdade absoluta. E aí é evidente que, por exemplo, num país como o nosso, na maioria dos países latinos, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas onde eu fui responsável por América do Sul, e você verifica muito nessa nossa cultura a questão do vitimismo, que é exatamente essa coisa de que eu escolho, mas, na verdade, eu tento encontrar alguém ou alguma coisa para responsabilizar caso aquela escolha não seja muito certa. E eu aprendi muito cedo. Meu pai era uma pessoa que, apesar de não ter feito universidade na época, né, mas o ensino público era de outro padrão, e ele era uma pessoa que lia muitos livros. Meu pai chegava a ler seguramente aí, sei lá, uns 50 livros por ano, um por semana, Uau, com certeza. Era bacana. no final da vida dele, nos últimos 5 anos, aposentado, ele ia para a biblioteca. Aqui em São Paulo tem o Parque da Juventude, onde era o Carandiru, e lá ele ia, pegava 4 livros, depois de um mês, 3 semanas, ele voltava e ia pegando livros. Então, meu pai era um cara que me ensinou muito daquilo que ele aprendeu na vida, evidente, mas também na leitura. E uma das frases que meu pai me falou uma vez, é sensacional, toda escolha requer uma renúncia. Então, se você não faz a escolha por você mesmo, a tua renúncia poderia ter sido a sua escolha. E isso te gera um problema emocional, e aí sim vai ser um problema insolúvel, porque você vai estar sempre contando com aquela coisa do arrependimento ou do remorso, que na verdade é o grande inferno de todos nós. Viver no remorso ou viver no arrependimento. Bacana, eu acho que esse é um bate-papo bastante interessante, muito diferente dos outros que eu tenho tido até agora, porque nós estamos atacando um ponto aqui crucial, porque nós chegamos a falar um pouquinho nos bastidores sobre a parte de hard skills e soft skills, né? E até você fez um comentário muito bacana, ou seja, o hard skill, você pode encontrar livros, literatura, vídeos, aulas onde te ensina logística, te ensina vendas, te ensina estratégia, mas até o lado dos soft skills, né, o Diógenes, que é um pouco mais difícil, mais complexo da gente absorver, porque trata muito do lado emocional, né? O que você diz disso? Olha, eu concordo plenamente com isso. E lembrando sempre, né, que nós, seres humanos, a gente às vezes esquece disso, e é uma pena, porque se a gente conseguisse educar os nossos filhos, eu tive um pouco dessa oportunidade. Eu era muito jovem quando eu tive algumas situações de vida interessantes, e eu, quando falei, bom, quando eu tiver filhos, eu gostaria de poder, no mínimo, tentar inverter um pouco a forma das coisas acontecerem. Normalmente, lá na minha geração, né, eu tenho 54 anos, as pessoas pensavam muito assim, bom, primeiro eu tenho que estudar, né, ganhar conhecimentos, ter o intelectual forte, depois eu vou ganhar dinheiro, né, que é o tal do material, depois, quando der tempo, se der tempo, aí eu vou cuidar do espírito, né? Rapaz, eu aprendi, por incrível que pareça, eu já era um pouco mais velho, eu tinha lá, velho naquela relação, eu tinha 27 para 28 anos, quando eu aprendi que, na verdade, se você tratar do espírito, se você tratar do emocional, os outros dois vai ser muito fácil. Você vai ganhar conhecimento de uma forma muito mais abrangente, muito mais profunda, com muito mais capacidade de
de extrapolar para as pessoas, e as coisas materiais, físicas, elas são consequência. É algo meio que, quando você percebe, as coisas já aconteceram. E queiramos ou não, nós somos conectados com algo maior, cada um chama de um nome. Eu chamo de Deus, mas cada um tem um nome e eu respeito todos os nomes que chamam. Mas fato é de que quando você consegue trazer essa questão da emocionalidade para dentro dessa análise do teu problema, poxa, você consegue ter visões muito mais sugestivas de sucesso e, às vezes, até não é fácil sorrir do seu próprio problema, sabe? Tipo, caramba, isso não é para me afligir, né? Não, muito legal. Você usou uma expressão aí que é bastante interessante. Isso demonstra claramente a forma de olhar o mundo com uma perspectiva diferente, né? Quando você fala que você acredita em alguma coisa além, né? Que é o Deus, mas que cada um pode escolher o nome que quiser, né? Isso, para mim, se chama aceitação. O que na sociedade de hoje tem gerado uma intolerância muito grande, né? Com relação à religião, com relação a pessoas, a racismo, né? Com relação à disputa entre mulheres e homens em termos de posição, né? E, aliás, no final, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atividade aí de mentoria, né? Eu acho que é uma atividade muito bacana, né? Então, essa perspectiva que você coloca e que eu admiro e eu também gosto muito, ou seja, aceitar o que os outros fazem, o que os outros são, em que os outros acreditam, faz com que a gente tenha um grau de evolução muito maior, né? Parabéns, eu gostei muito dessa sua linha de raciocínio. Quer falar um pouquinho mais? Olha, obrigado pela oportunidade. Eu vejo dessa maneira, exatamente a palavra que você identificou para mim, eu não tinha visto dessa forma ainda, mas é ela mesma, aceitação. O que mais recentemente a gente chama de empatia, né? É isso. Eu sou católico e não tenho vergonha de professar a minha fé, e lá eu aprendi que eu tenho dois grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus, que é aquele que eu disse que cada um tem o seu, e eu respeito absolutamente todos, sem absolutamente nenhuma crítica. Até porque eu imagino que esse ser supremo sempre vai estar disposto a fazer o bem para cada um que acredite nisso. E depois, eu acredito que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, se eu quero ser aceito, se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar e eu tenho que aceitar. O grande desafio atualmente é que as pessoas tentam te transformar naquilo que elas querem que você efetivamente seja, porque é para ser mais parecido com aquela que elas são. É mais ou menos como eu nunca fumei, mas eu tenho amigos que fumaram e quando para de fumar, fala assim, sabe quem é o cara mais chato? É o que fuma, porque ele não quer que eu pare, porque quando eu paro é sinal que eu sou forte, e ele não para é sinal que ele é fraco, então ele quer me trazer para esse lado escuro do cigarro, né? Esse lado escuro da força. Você abriu lá dizendo do Buzz Lightyear, né? Que é eu acho um desenho animado dos mais assim empolgantes da Disney, porque fala da relação de amizade, da relação de aceitação, da relação de empatia, da relação das dificuldades que uns têm frente ao que outros não têm, né? De repente, eu sou muito bom em matemática e tem alguém que é muito bom em física e a gente pode se complementar e não necessariamente se afastar, né? Então, eu acho isso muito. Eu gostei da palavra, vou começar a usar mais. Aceitação, acho que é a palavra mais adequada. Legal, legal. Bacana. Olha, está passando rápido, está muito gostoso, né? Nós desenvolvemos um tópico inicial e agora, Diógenes, nós vamos para um segundo tópico, porque nós falamos do problema, né? E agora vamos tentar dar algumas dicas para as pessoas que nos assistem aqui de como nós buscamos ou como elas podem solucionar os problemas. Vamos fazer isso? Vamos tomar uma aguinha, um café e nós voltamos em seguida? Perfeito, combinado. Oi, pessoal. Oi, Diógenes. Bem-vindo aqui para o segundo tempo do nosso Prosa com o Bertaglia. Aqui o pessoal tem elogiado bastante e o objetivo aqui não é buscar elogios, mas é compartilhar ideias e conhecimentos de pessoas que têm algo a agregar. E por falar em agregar, eu busquei na internet um exemplo de uma nadadora americana, né? O nome dela é Diana Niadi.
ou Nayade, não sei pronunciar bem, eu não achei um vídeo que falasse o nome dela, eu li, né? Então vamos ficar com Dayana Niade. E a Dayana, ela é uma nadadora americana que, veja bem, ó, aos 64 anos, né? É a minha idade, eu tenho 64. Aos 64 anos, depois de muitas tentativas, foram 5 tentativas fracassadas, ela foi a primeira pessoa a nadar a rota de Cuba para a Flórida, que é uma rota traiçoeira, uma rota difícil, complexa. E detalhe, sem uma gaiola de tubarões. Vejam bem vocês. Então, ela superou um desafio, né? Ela queria, de toda maneira, fazer isso, e dentro de algumas circunstâncias muito diferentes. Ou seja, tentou várias vezes, né? Aos 64 anos, e num lugar muito difícil. Vamos conversar, Diógenes, eu queria te ouvir agora, então, sobre como é que a gente supera esses desafios, como é que nós nos tornamos melhores. Você teria alguma dica? Olha, Bertaglia, essa tua abertura, falando dessa nadadora, me remeteu a 35 anos, né? Eu sou militar, eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, e tive um major, quando eu era aluno ainda, chamado Santa Maria. Ele ainda é vivo, a gente se conecta às vezes, e ele falou uma frase para nós, num determinado momento muito difícil de um acampamento, né, de que a única coisa que invalida o homem é a falta de vontade. Bacana. Então, eu tenho isso desde essa idade, há 35, eu tenho 54, portanto, eu tinha ali em torno de 19. Então, você imagina que é isso, eu acho, que reflete esse exemplo dessa nadadora. Quer dizer, problemas todos nós teremos. Aí, é claro, ela não estava tendo um problema, ela queria superar o seu próprio limite. Pode até ser que ela tivesse um problema de medo de tubarões, não saber nadar, enfim, mas pouco importa. O que mostra ali para mim, nesse exemplo que você citou, é que a vontade, a determinação dela para alcançar aquilo que ela queria é muito grande. Transcendem muitas coisas. Então, eu acho que um dos primeiros pontos disso e a gente aprende muito isso no Exército, que é uma coisa que até fica gravado para sempre. Eu fiquei 6 anos, eu sou primeiro-tenente, fica gravado para sempre, que é, quando você se perde, você deveria fazer o que a gente chama de ESAON. Olha, é um anagrama ESAON, né? Estacionar, ou seja, para tudo que você está fazendo, está perdido, então para. Senta, que é uma forma de você conseguir colocar o teu organismo dentro de uma posição de, entre aspas, relaxamento. Você se alimenta, come alguma coisa, não é uma feijoada, evidente, porque senão também não vai adiantar, mas se alimenta, se sinta saudável em termos físicos, quando for possível, se oriente, né? Ou seja, onde eu estou, para onde eu quero ir, ou se eu estou num caminho, né, num percurso, onde eu estava, aonde eu estou e qual seria o norte, qual seria o sul. E depois você sai navegando, depois você sai agindo. Então, isso, para mim, é a forma como a gente pode ajudar a resolver problemas. Tem desculpa se eu estou sendo um pouco assim, é que eu gosto muito de leitura e gosto muito de pessoas que estão muito ligadas à filosofia, que nos ajuda a entender os nossos medos e, com isso, a gente conseguir avançar. Não, os exemplos são fantásticos, é isso mesmo, vamos em frente. Tem um santo muito moderno da Igreja Católica, que é o São José Maria Escrivá, que ele dizia assim: você quer que as coisas deem certo? Primeiro, você ora, faça a sua oração, converse com Deus, né? 2, mortifica, né? Sacrifica alguma coisa, faça um jejum, diminua alguma coisa que possa estar te atrapalhando, né? Que vai te deixar mais leve. E, por último, a ação. Então, veja que 2 situações que são militares e religiosos, elas têm quase que a mesma linha para dizer, cara, você quer resolver um problema? Quero. Ótimo. Então, não foca no problema. Primeiro, centraliza tudo que você tem o seu esforço para poder se tranquilizar e aí sim você começar a destrinchar esse problema para solucioná-lo. É assim que eu acho que eu poderia contribuir para essa ajuda. Não, é fantástico esse seu raciocínio, independentemente, repetindo aqui, né? Eu também tenho meu segmento religioso baseado na religião católica, né? Mas independentemente de religião aqui, os termos e as formas como a gente conversa. Eu tenho um amigo, né, que é monge budista, e quando
E quando nós conversamos, a inteligência dele, a paz dele e o que ele comunica é fantástico. Então, é o que você falou, independentemente do Deus em quem se acredita, né? E tem uma situação, ô Diógenes, que eu gostaria de comentar, né? Eu faço algumas mentorias também, e nas mentorias, embora sejam voltadas, essas mentorias sejam voltadas mais para o lado técnico, né, ou das estratégias, sempre sai, poxa, Paulo, eu estou com uma dificuldade, um conflito com o meu funcionário, ou com o meu gerente, ou com um amigo do lado, como é que eu resolvo isso, né? Então, uma das coisas que eu falo para eles é o seguinte, pessoal, tem hora que não dá, nós temos que deixar de lado, né, as situações tóxicas, as pessoas tóxicas, que são extremamente negativas. Se elas querem ser ajudadas, ok, perfeito, vamos em frente. Mas se não querem, cuidado, você pode trazer mágoa para você, ressentimento para você, e isso você acaba transferindo para aquelas pessoas que estão mais próximas. Então, saber avaliar e fugir de algumas coisas que são tóxicas e negativas também é fundamental em nossas vidas, né? O que você pensa disso, Diógenes? Olha, isso eu aprendi com meu pai. A gente era de uma família pobre e o meu pai falava assim, filho, toda vez que você tiver que se juntar com alguém, por favor, se junte com gente melhor que você. Na nossa época, quando jovem, os nossos problemas eram muito diferentes dos jovens de hoje. Nosso problema máximo ali era você usar maconha, que hoje até é medicinal. Quer dizer, então, é algo complexo de você analisar aquele sentimento de um pai naquela oportunidade. Então, eu vejo que, sim, a gente tem que andar com gente que possa melhorar a nossa vida e não piorar a nossa vida. E é claro que a gente não deve abandonar aqueles que, de alguma forma, não querem, porque também seria muito cômodo, é muito comum, eu lido com gestão de pessoas, eu vejo muitas vezes as pessoas mandando embora o outro simplesmente porque é mais fácil de resolver o problema do que efetivamente gastar um pouco de energia, tempo, dedicação, para que essa pessoa seja melhor, né? Eu acho que esse abandono que a gente foi tornando ao longo do tempo, que foi ficando muito fácil, não, joga fora o iPhone 8 e compra o 11. Está disponível, está na prateleira, está fácil, divide em 10 vezes, 80 vezes, não importa. Então, ficou muito fácil, tudo ficou muito fácil. Então, ficou fácil trocar os amigos, ficou fácil trocar os funcionários, ficou fácil trocar as mulheres, ficou fácil trocar os filhos, ficou fácil. Então, eu sempre digo o seguinte, se Deus te colocou alguma coisa que te contraria, pode ter certeza que você é capaz de resolver o problema. Mas, primeira coisa, você tem que acreditar que é. Então, de vez de abandonar esse camarada pelo caminho, tenta ver se é possível. Não sendo possível, aí eu concordo plenamente com o que você disse, que aí eu não vou me juntar, não vou intoxicar a minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu dia a dia, porque eu não consigo mudar quem não quer ser mudado. Isso não faz sentido mesmo. Não, fantástico. É também a minha linha de raciocínio, né? Até porque muitas vezes você está dentro de uma organização ou você é cercado de pessoas, né, onde eliminar essa toxicidade fica mais difícil, né? Até porque você tem que conviver com as pessoas, né? Lógico que a linha de raciocínio aqui é na linha que você falou. Vamos tentar trazer as pessoas. Até eu conto aqui, eu gosto de contar causo, tá? Vou contar um causo aqui. Como eu faço mentoria, né, tem um gerente que é um gerente extremamente, eu diria para você, agressivo, não vou citar nomes aqui, mas ele sabe que ele é agressivo, né? E ele falava para mim, quando nós começamos as nossas mentorias, ele dizia o seguinte, Paulo, eu sou gerente, eu fui colocado nessa posição pela minha capacidade técnica, mas em termos de soft skill, basicamente eu não tenho, né? E aí ele começou, né? Nós estamos já com várias sessões, deve ser a sexta ou a sétima sessão, e nós começamos a falar de feedback, de comunicação, de empatia, trazia o problema e a gente tentava olhar o problema de novo, por onde você começou lá, né? O problema por outra perspectiva, né? E aí, hoje, ele disse que ele é aceito na organização,
né? Não que ele tenha mudado radicalmente, mas ele já é aceito na organização. E ele passou ele era tóxico, né? E ele passou a ser, porque isso é importante também, às vezes a gente pensa que o outro é tóxico e o tóxico somos nós, né? Então, ele passou a ser aceito na organização. Veja que bacana isso, né? Então, o tempo está passando. Oi? Parabéns, porque na mentoria, como você mencionou, o grande desafio é fazer com que o outro perceba as coisas que ele precisa fazer, porque não somos nós que vamos fazer. Né? Exato. Que é bem diferente do coaching, que aí o coaching já é algo muito mais profundo, muito mais complexo na sua capacidade de solução dos problemas, né? Mas parabéns, é sempre bacana, é sempre gratificante saber que a gente, com alguma conversa, uma prosa como essa, a gente pode estar contribuindo para alguém em algum momento, né? Então é sensacional. Diógenes, tem um ponto interessante aqui, né? Bom, o nosso papo está passando aqui a velocidade do vento, né? Aliás, ontem deu uma tempestade aqui em Itatiba, eu sou de Itatiba, né? E eu queria agora concluir um pouco a nossa conversa, e já que nós estamos falando em mentoria, eu sei que você é mentor também. Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu admiro muito as pessoas que fazem mentoria e que têm a capacidade de se doar pelo outro, né? Esse é o ponto. Exercer o papel do soft skill de alguma maneira, né? Me fala um pouquinho. Olha, eu tive a oportunidade de... Na verdade, eu percebi que eu me tornei mentor meio que sem saber, porque as pessoas me procuram, de modo geral, e de várias áreas, não só das minhas equipes, pessoas que trabalham em outras áreas, colegas e amigos que eu fiz em outros lugares. E eu cheguei à conclusão que, poxa, eu faço mentoria, mas eu não tinha, vamos chamar assim, uma metodologia que eu seguisse, porque também, na verdade, era uma prosa, era uma conversa, era um bate-papo de amigas, não era uma coisa para efetivamente transformar, porque era um negócio do tipo, se conselho fosse bom, as pessoas vendiam. Inclusive, eu publiquei, acho que foi nessa semana, num programinha que eu tenho lá no LinkedIn chamado Pílulas de Incentivo, exatamente falando disso. Então, a mentoria, para mim, ela serve exatamente como isso que você falou. É uma maneira de eu voltar para a sociedade aquilo que eu conquistei ao longo dos meus anos, e que eu sei que não foi sozinho, foi comigo, foi com as pessoas que me cercam, na minha família, foram com as pessoas que trabalham comigo, foram pessoas como você, por exemplo, que num bate-papo me ajudou, muitas vezes sem saber, me ajudou a resolver uma inflexão que eu tinha num determinado negócio. E foi, às vezes, um papo, não foi um almoço sofisticado, não foi um café da manhã colonial num belo de um hotel, não. Foi uma conversa entre amigos ali, uma coisa simples. Eu falei, poxa, eu não posso negar essa oportunidade, depois de 37 anos trabalhando, com várias experiências de vida que eu reputo como significativas, eu não posso deixar de contribuir com alguém que precise, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que é a questão do se doar mesmo. E falo, evidentemente, que se conselho fosse bom, você deveria vender. Eu acho, sim, que você tem que remunerar quem te dá conselhos. E aí você tem os conselhos pro bono, que tem lá uma coisa que eu faço com a mentoria Nós por Elas, né, que é do IVG, lá com a Edna Vascello. Então, assim, são coisas que eu me dedico a pro bono. E tem outras coisas que eu sou remunerado. Mas a minha principal atividade não é essa. A minha principal atividade é ser diretor comercial e marketing de uma empresa de alimentação. Então, você precisa encontrar tempo para essas coisas que você goste de fazer e que muitas vezes pode ser a sua válvula de escape. Então, eu diria que mentoria é doação. Que bacana, o Diógenes. Você quer falar um pouco mais da sua função aí? Uns 30 segundos para falar do que você faz aí na empresa de alimentação? Bom, eu agradeço a oportunidade. Bom, eu trabalho na Novitá, uma empresa de alimentação para restaurantes de coletividade, né, restaurantes empresariais. A gente atua tanto no segmento de empresas, indústrias, escolas e hospitais. É uma empresa jovem, ela tem aí hoje de operação 20 meses. Nós estamos indo de uma velocidade muito bacana, apesar da pandemia. Fechamos 7 contratos, apesar da pandemia. Claro que não é o que a gente esperava, mas baseado naquilo tudo que a gente tem visto
e da forma como o mundo tem se conectado agora recentemente, eu diria que está num bom tamanho. E acreditamos fortemente, não só eu, não só a minha empresa, mas acreditamos fortemente que o Brasil tem uma capacidade de sair dessa crise, principalmente se a gente parar de olhar um para o outro e começar a olhar para o objetivo, né? O Roberto Chiniaschik já dizia isso, né? O casamento que dá certo não é um olhando para o outro e vendo as suas coisas boas ou as suas coisas más, é ambos olhando para a mesma direção. Então, se a gente conseguir fazer isso, não tem para ninguém, de verdade. Que bacana, que legal. Que pena, Diógenes, que acabou o nosso papo aqui, né? Agora, eu queria deixar uma frase, né, aqui, que na realidade eu acabo usando em todas as prosas com o Bertaglia, que é o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade, né? É uma frase sensacional. Que eu roubei lá do Gladiador, não é minha, não, né? E, meu amigo, eu sou imensamente grato, né, pela sua presença aqui, né? E te abro aí por umas últimas palavras para nós fecharmos o nosso prosa. Bertaglia, eu que sou grato pelo convite, pela proximidade que a gente está tendo, pela forma de pensar muito semelhante. Você é de uma geração acima da minha, o que me dá muito orgulho, que a maioria dos meus amigos são mais velhos do que eu. Eu acho que isso foi um grande ganho que eu tive na minha vida. Me fez ser muito maduro cedo, o que traz certas inflexibilidades, certas coisas que você acaba sendo mais, vamos chamar assim, metódico, muito mais inflexível, muito mais quadrado, mas que elas me trouxeram até aqui. E no momento certo eu comecei a perceber que eu poderia mudar, tentando flexibilizar a minha forma de ver as coisas, olhando todos os lados, todas as perspectivas, respeitando todos os pensamentos. E isso foi o que me trouxe até aqui, o que me faz ter amigos, colegas como você, como pessoas que seguramente a gente vai ainda ao longo do tempo colher nessa vida. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Que maravilha, meu amigo. Bom, fechamos aqui então, né? Ao infinito e além, né? Que a força esteja contigo ou esteja conosco. Um abração para você. Tchau, meu amigo. Grande abraço, felicidades, um bom feriado. Para você também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.